Olá, meus amigos do GDI Online 2019, segundo Congresso Online de Gestão de Documentos e Informações. Fico muito contente pelo convite, principalmente pela temática que eu vou poder desenvolver na minha fala, na minha conferência, que terá a seguinte temática: a cadeia de custódia digital arquivística. É uma proposta resultante de uma investigação científica que acontece aqui no grupo de pesquisa CNPq da UF, da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Essa investigação nossa, ela teve dois antecedentes prévios, a questão dos produtores e dos preservadores. Como está a situação arquivística de gestão de documentos e de preservação de documentos nestas duas entidades? Para isso, lhes trago a imagem do Conselho Nacional de Arquivos, do CONARC, a resolução número... a orientação técnica número 03, cenários de uso de RDC-ARC, de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Nessa imagem, nós podemos ver separados o ambiente de gestão e o ambiente de preservação. Olhem, essa orientação técnica, ela é muito especial, nós poderíamos estudá-la por muito tempo, porque eu poderia focar exclusivamente no epistema de gestão de documentos ou focar especificamente no ambiente de preservação de documentos. Gestão de documentos contempla que idades? As idades corrente e intermediária dos documentos arquivísticos. Documentos enquanto corrente, enquanto intermediário. A fase ou o ambiente de preservação e acesso contempla documentos históricos, documentos permanentes. Observe que cada um destes ambientes tem seus epistemes próprios. É uma questão epistêmica, então, é uma questão de definir exatamente o que é gestão de documentos, o que é preservação. Não que não ocorra preservação na gestão, sim, mas enquanto episteme, a gestão tem o seu corpus próprio. É uma questão de que a preservação ela tem que contemplar a legislação, a Lei 8.159 de 91. No seu artigo 25, ela deixa muito clara a questão da proteção dos documentos permanentes, dos documentos históricos. A questão de que os documentos históricos são inalienáveis perante a lei brasileira, é patrimônio da nação, é patrimônio documental arquivístico do país. Então eles têm que estar num ambiente protegido. Esse ambiente aqui, ele tem por possibilidade, por escopo no seu episteme, a possibilidade de avaliar documentos. Esse não pode avaliar. A mera margem de dizer que nós estamos avaliando documentos num permanente pode configurar crime segundo a Lei 8.159, artigo 25. Mais ainda hoje, com a questão da Lei Geral de Proteção, a LGPD. A LGPD nos cobra, enquanto arquivistas, enquanto profissionais da informação, a questão da manutenção da identidade, do sigilo, da segurança jurídica dessas pessoas. Esse é o foco da nossa fala, a cadeia de custódia digital arquivística, a CCDA. Olhem como a CCDA, a cadeia de custódia digital arquivística, ela emana uma preocupação na gestão, ela emana uma preocupação na preservação, no episteme de preservação, mas principalmente quando existe uma interconexão, uma interoperabilidade entre esses dois ambientes, entre esses dois sistemas. Quando eu vou ou transferir documentos, ou quando eu vou recolher documentos para o arquivo permanente. Essa cadeia de custódia, ela nasceu do direito, ela nasceu no judiciário. Nós encontramos séries que falam e denotam muito bem isso na sociedade. Cuidemos a cadeia de custódia desta cena, deste crime. Essa é a cadeia de custódia na questão jurídica, na questão policial, na questão da prova, cotejar a prova, cuidar aquela prova.
Agora nós temos o conceito arquivístico também, um conceito que nasceu desde Jenkins, desde Sir Hilary Jenkins, em 1922. Aqui eu tenho a definição do ICA, do Multilingual Archival Terminology, que diz que a cadeia de custódia é um documento ou trilha que demonstra a sucessão de entidades coletivas ou pessoas que tiveram a posse, custódia e o controle sobre estes documentos. Partimos desse conceito, partimos desta ideia de definição da cadeia de custódia. Aí nós vamos ver que esse conceito que nós partimos, ele era um conceito que estava muito ligado ao mundo analógico, a um ambiente analógico. Esse conceito então da COC, Chain of Custody, ele já não dava mais conta, ele já não dá mais conta, dadas as especificidades dos ambientes digitais. Olha, em alguns casos, um arquivo, uma entidade custodiadora, uma instituição arquivística, um arquivo nacional, um arquivo estadual, um arquivo central, ele recebe como transferência ou como recolhimento uma mídia, um HD, um DVD, um Blu-ray. Ou seja, nós estamos falando de documentos que vieram dentro desta mídia, que supostamente estão contemplando a cadeia de custódia, ou seja, estão ok para um ambiente analógico, mas não estão mais acorde a essa inovação que é o documento digital, o ambiente digital. Então, neste caso, tudo ok para a cadeia de custódia. Mas olha a ruptura que tem de cadeia de custódia que pode acontecer. Eu posso ter um documento no HD que eu posso ter manipulado aqueles documentos naquele DVD, naquele Blu-ray, naquele HD, e ele está dentro da cadeia de custódia. Esse documento não é mais autêntico, esse documento já apresenta problemas de autenticidade. De acordo com os princípios dos documentos arquivísticos digitais, nós temos dois princípios deles. Eles têm complexidade e eles têm especificidade. Olha um caso de documentos arquivísticos registrados em bancos de dados, então, no ambiente de gestão, não foram recolhidos para o ambiente de preservação e estão sendo fragilizados, estão com problema de cadeia de custódia. A argumentação seria, eu tenho backup. Não é suficiente backup. Eu posso estudar a política de backup, eu posso contaminar o ambiente original e esperar que a política de backup se execute para eu realizar alguma alteração. E as trilhas de auditoria? Para manter a autenticidade. As trilhas de auditoria, elas são adulteráveis tanto quanto os bancos de dados. As trilhas não estão em pacotes arquivísticos, não foram recolhidas, não estão baixo uma cadeia de custódia e não estão com uma custódia arquivística. Então, recuperemos novamente o documento arquivístico digital. Para que esse documento sirva como fonte de prova, como testemunho, como memória, patrimônio, direitos e cidadania plena, ele deve ser mantido autêntico, tanto na gestão quanto na preservação, tanto na transmissão quanto na preservação e custódia. Então, olhe que aquela transferência ou aquele recolhimento do ambiente de gestão para o ambiente de preservação, ele tem que ser controlado, ele tem que ser auditado, ele tem que ser arquivisticamente regrado e observado. Ele tem que ser confiável no momento da produção, seja este original ou seja este um representante digital. Então, o meu cuidado não é só com o nato digital, com o nativo digital. O meu cuidado também é com as digitalizações de documentos que hoje estão sendo elaboradas de forma selvagem, sem requisitos, sem princípios. Para isso, é preciso recuperar também o que é autenticidade. A autenticidade é uma qualidade do documento ser aquele que foi produzido. Se eu voltar ao slide anterior, então eu vou ter que cuidar desse documento na gestão, na preservação e na sua transmissão. Já a autenticação é outra coisa. A autenticação é uma declaração de autenticidade. Eu declaro, é dependente de uma pessoa, não é a autenticidade. A autenticidade é maior, a autenticação é uma declaração. Se um documento saiu da cadeia de custódia, houve uma ruptura na sua cadeia de custódia digital arquivística, eu não perco esse documento, eu vou ter que recuperá-lo novamente, mas ele não volta como autêntico, ele volta como documento autenticado. Outro
observação importante: enquanto que na teoria arquivística tradicional ou analógica, este documento, seguindo jurisprudência, eles são considerados confiáveis pelos seus produtores no curso normal das suas atividades, então eles são presumidos autênticos. No documento digital, nos sistemas eletrônicos, a presunção de autenticidade deve vir apoiada por uma evidência de que o documento não foi modificado, tanto pela cadeia de custódia, quanto pelas suas trilhas, pela sua preservação, pelo seu recolhimento, estar em pacotes arquivísticos. Então, a autenticidade e a qualidade desse documento seria exatamente aquele que foi produzido. Cadeia de custódia, então, seguindo ainda a resolução 37 do CONARV, de presunção de autenticidade. A presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos sempre fez parte do processo tradicional de avaliação desses documentos. É fortemente apoiada na análise da sua forma e de seu conteúdo, que nos documentos não digitais, nos documentos analógicos, estão inextricavelmente ligados ao suporte, ou seja, forma, conteúdo e suporte são inseparáveis. Além disso, essa presunção baseia-se na confirmação da existência de uma cadeia de custódia ininterrupta. Olhem que o foco aqui é o analógico, o foco aqui são os documentos não digitais. Quando eu falo de documentos digitais, nato digital, nativo digital ou digitalização, eu vou precisar de uma cadeia de custódia digital, arquivística, ininterrupta, sem interrupção. Então a autenticidade ela tem dois componentes, identidade e integridade. Os sistemas de informação, para produzir e para preservar, eles precisam ter requisitos, eles precisam ser confiáveis. O sistema para fazer o episteme de gestão tem que ser um SIGAD, um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. O sistema para a preservação, que tem um outro episteme, que não permite avaliar, que não tem avaliação de documentos, é um repositório arquivístico digital confiável. Olha como a coisa começa a ficar mais clara agora. Qual o sistema para produzir e dar manutenção nas idades? Corrente intermediária, SIGAD. E onde que eu obtenho os prazos de um processo avaliativo? Qual documento que manifesta esses prazos? A tabela de temporalidade documental, a TTD. É a TTD que vai nos dizer institucionalmente quando que eu terei que fazer o recolhimento do corrente para o permanente. Essa autenticidade ela tem que estar apoiada em sistemas de gestão de documentos confiáveis, em repositório digital confiável, na transferência segura e controlada de um ambiente para outro e em metadados que registram informações sobre a identidade e a integridade. Lembrando que integridade e identidade são os dois componentes da autenticidade. A questão troncal. Quando começarem a acontecer os sinistros nesses sistemas que não obedecem o que nós estamos conversando aqui? Quando acontecer um problema num documento que não teve cadeia de custódia digital arquivística? Quando acontecer um problema num processo administrativo, num processo judicial? Quando acontecer um problema para um assentamento funcional de um servidor, um assentamento funcional digital? Um documento assinado por um diretor, por um gestor, com o seu certificado digital, acreditando-se que o certificado digital garante autenticidade e confiabilidade e preservação, não garante nenhum nem outro, só garante autoria. Quando isso acontecer, nós vamos nos perguntar, temos normas para isso? Temos. Temos padrões? Temos. Temos modelos arquivísticos? Sim. Temos requisitos sólidos? Temos modelos de requisitos nacionais. Metodologias e profissionais com formação sólida. Isso está nos levando à abordagem de uma visão sistêmica. Ou seja, eu não posso mais manter documentos em mídias fora do sistema. Eu não posso mais receber documentos de uma secretaria de governo, de um ministério, de uma secretaria municipal, de uma secretaria estadual em mídias, em um DVD.
em um storage, eu teria que receber sempre baixo uma cadeia de custódia digital arquivística. E além de ser baixo uma cadeia de custódia, ou acorde a uma cadeia de custódia, que esses documentos venham em pacotes arquivísticos. Para isso nós chegamos à norma, a norma ISO 14721. Ela tem o seu apelido de OAIS, modelo OAIS. Aqui está a imagem do modelo OAIS, a imagem mais importante que nós precisamos nos dedicar. Aonde nós temos uma caixa blindada que está representada aqui, que é o ambiente de preservação. Aqui está o nosso RDCA, que é o ambiente de preservação. E lá fora, lá no produtor, está a gestão. Então eu recuperaria aquela primeira imagem que eu lhes mostrei, que estava separado. À esquerda, gestão, à direita, preservação. Ambiente de gestão, ambiente de preservação. Aqui eu tenho ambiente de gestão, ambiente de preservação. Naquela imagem, o ambiente de acesso, ele estava junto à preservação. No modelo AIS, nessa norma internacional, o acesso ele é separado, ele é externo. Então são 3 entidades externas: gestão, preservação, acesso. O meu sistema de gestão, o meu SIGAD, o meu sistema de preservação, o meu RDCA, que pode ser um software livre como Arquivemática, como Roda ou inúmeros outros proprietários, e a minha plataforma de acesso e transparência ativa, descrição e indexação. Aqui eu poderia ter inúmeros sistemas. O SEI, o Sistema Eletrônico de Informações do TRF4, o SIGADOC do TRF2, o EDOC da DataPrev, inúmeros outros sistemas que fazem gestão, mas que não podem, por lei federal no Brasil, ficar com esse documento quando prescreverem os seus prazos de arquivamento corrente intermediário. O arquivamento permanente tem que ser no RDCARC, no Repositório Arquivístico Digital Confiável. A mesma imagem, só que representada de uma outra forma, buscando dar uma ênfase no contexto, dizendo que a autenticidade arquivística é contextual. Então, numa abordagem contextual, se garante o contexto, é sistêmico isso. Ou seja, uma cadeia de custódia digital arquivística. Gestão, preservação, acesso. Aqui nós temos o arquivo permanente digital. Lá eu tenho o arquivo corrente e intermediário, os sistemas de gestão. Lá está o SEI, o SIGADOC, o Orfeu, Knowledge Tree, Alfresco, etc. E o sistema que os senhores desenvolverem nas suas instituições, baseados em um modelo de requisitos brasileiro. Nos Estados Unidos, no modelo de requisitos dos Estados Unidos, o DOD 5015. Na União Europeia, no modelo de requisitos da União Europeia, MOREC 2010. E isso tudo um acesso numa plataforma com requisitos arquivísticos, podendo haver acesso da gestão de documentos corrente intermediário diretamente nesta seta azul, via pacotes arquivísticos para a transparência ativa, para o acesso, sem ter passado pelo arquivo permanente, que é blindado, que tem uma caixa, que essa caixa ela é intencional. Aqui ninguém tem acesso, a não ser 2 grandes administradores. Administrador de preservação, que é o arquivista, administrador de TI, que é um informático, que é um profissional de TI, que será o encarregado desta preservação. Para isso, então, chegamos de forma agora muito mais clara à necessidade de uma cadeia de custódia digital arquivística. Para isso, vamos melhorar, então, de que a cadeia de custódia digital arquivística ela vai ter que contemplar os nossos e-mails, os nossos websites, os nossos documentos digitais, SIGADs, etc. Toda informação manifestada em suporte, registrada em decorrência das atividades ou funções do órgão, precisa de cadeia de custódia. É um documento arquivístico, fonte de prova, imputa algo na vida das pessoas. A cadeia de custódia e a cadeia de preservação. A cadeia de preservação ele é um modelo que representa atividades de produção, manutenção, avaliação e preservação digital em todo o ciclo de vida. Tá? Olha, esta cadeia de preservação ela nos dá a ideia de que ela é mais procedimental.
Vamos chegar no momento que eu vou falar mais especificamente dela. A COC, a cadeia de custódia, Chain of Custody, ela é mais um princípio, ela é mais conceitual, a ideia de que eu tenho que proteger aquele documento. Se for digital, eu tenho que ter um cuidado. Agora olhe novamente, volto aqui, para o Interpares 2, a cadeia de preservação. Olhe como isso é um modelo, isso é um modelo computacional, isso é uma representação diagramada. Ela não bate com a ideia do que nós estávamos buscando na nossa investigação. Nós buscávamos um conceito que nos levasse à ideia de princípio, e não ao modelo. O modelo é importantíssimo, olha, o modelo é importantíssimo e necessário. Então o que nós estamos indo, que eu estou tentando representar aqui, fruto dessa investigação do grupo de pesquisa é, num primeiro momento eu tenho a cadeia de custódia digital, que é um conceito, que é uma necessidade de cuidar do documento. Num segundo momento eu tenho um procedimento metodológico, técnico, que vai registrar essa cadeia de preservação. Nós estudamos. Ao estudar e experimentar no laboratório, nós pegamos o modelo e fomos fazer isso com documentos em alguns dos sistemas de gestão e para os sistemas de preservação, fazendo o pacote. Ela se apresentou a cadeia de preservação como mais procedimental. Ela se apresentou como mais tecnológica, como técnica, não com a abordagem conceitual esperada. Nós esperávamos um conceito, uma ideia de cuidar, de direito, de princípio, com um modelo computacional. Olha como se eu olho o modelo, realmente é um modelo computacional e não um diálogo para eu ter com o gestor, com o governador, com o arquivista, com o profissional do direito. Esse é um procedimento. Nós não estávamos procurando isso, o procedimento. Nós estávamos procurando uma ideia de conceito, de princípio. Claro, olhem, essa cadeia de preservação, sim, é necessária, completa, complementar a uma cadeia de custódia digital arquivística. Nós investigamos mais ainda, seguimos. Essa é uma investigação financiada pelo CNPq e nós seguimos a nossa investigação e chegamos a uma possível ruptura paradigmática. Sem conclusão ainda, isso são princípios da nossa investigação. A uma CCDA, a uma cadeia de custódia digital arquivística. Voltamos à cadeia de preservação. Sistema de controle que se estende por todo o ciclo de vida. Sistema de controles, procedimental, registra, documenta. Olha como a cadeia, o que é utilizado pelo judiciário é o princípio da cadeia de custódia. Os e-mails, para servirem como fonte de provas, precisam de uma cadeia de custódia, não de cadeia de preservação, que é procedimental. Se no futuro nossos sistemas arquivísticos de arquivamento e desarquivamento serão por pacotes, esse princípio da cadeia será cada vez mais importante. Eu vou ter um pacote de submissão, um CIP, que vai fazer um arquivamento num pacote AIP e que vai fazer uma disseminação num pacote DIP, Dissemination Information Package. Esse fluxo ele vai ser muito usual nos arquivos do futuro. Eu tenho processo judicial, eu mando arquivar de CIP para AIP. Eu preciso desarquivar esse processo judicial. Ele volta de AIP para CIP, volta a trâmite, um processo desarquivado. Olha que a Luciana Durante nos apresentou nesse congresso que aconteceu no México, do ICA, do Conselho Internacional de Arquivos. Digital Chain of Custody. A Luciana já nos levou, ela já nos deu subsídios para que nós fôssemos investigar não só a cadeia de preservação, mas a cadeia de custódia, Chain of Custody. E a Luciana adjetivou para a gente, digital. Então nós fomos atrás da cadeia de custódia digital. Quando a Luciana apresentou isso, foi em 2017, já tínhamos a cadeia de preservação, ela já estava posta pelo Interpares. Mesmo assim, nós tivemos a abordagem da cadeia de custódia digital pela sua necessidade de um conceito mais contemporâneo, de um conceito atual. Cadeia de custódia digital. Seguimos, novamente, agora pela Sociedade dos Arquivistas Americanos.
E essa abordagem do CLEAR, ela é importantíssima, porque olha o que é dito, em um ambiente analógico, a transferência legal e física dos documentos de uma agência, de um organismo, de um órgão, de uma entidade, para os arquivos, para o arquivo estadual, para o arquivo nacional, para o arquivo municipal, garante uma cadeia de custódia inquebrável. Mas olha o que está bem dito aqui. No ambiente analógico, no ambiente de documentos não digitais. Aqui sim está garantido. Então, nós fomos investigando cada vez mais na literatura, cada vez mais nas normas, e nós fomos vendo que faltava definitivamente algo para o ambiente digital, algo para esse ambiente que nós estamos produzindo hoje. Encontramos mais um referencial da State Archivists, a necessidade de classificarmos em níveis desta preservação digital em repositórios arquivísticos. Um nível 0, um nível 1 até um nível 4A e B, que a instituição ou repositório arquivístico encapsula totalmente conforme ao modelo ISO OAIS em pacote AIP, pacote de arquivamento permanente. Nós estamos falando de modelo OAIS, nós estamos falando de andamento de pacote, aquele CIP, AIP, DIP, CIP submissão, AIP arquivamento, DIP disseminação, CIP no sistema de gestão, AIP no RDC Arc, no Arquivemática, no Roda, DIP na plataforma de disseminação, Atom, IK Atom, ContentM, Archivist Toolkit. Então, olhem, as coisas começam a se fechar cada vez mais, esse referencial começa a ficar mais consolidado. Novamente interpares com a cadeia de custódia inquebrável, mas aqui não digital. Por isso que eu trouxe a Luciana, cadeia de custódia digital apresentada por ela. Aqui a enciclopédia de Archival Science. Aqui o andamento da União Europeia. Isso é um avanço tremendo. A União Europeia, além do modelo de pacote que nós já trabalhamos, que é o modelo americano ou da Biblioteca do Congresso americana, LOC, que trabalha com padrão BEGT para pacotes arquivísticos, aqueles 3 pacotes CIP, AIP e DIP, a União Europeia agora criou o seu padrão de pacote também CIP, AIP e DIP. Mas a União Europeia ela foi além, ela trabalhou com a ideia dos bancos de dados, uma especificação CIARD. Então, olha que a União Europeia criou 3 estruturas internas dentro do pacote. O padrão de banco de dados CIARD, o padrão de gestão de documentos ERMS, os Electronic Record Management Systems, ou seja, nossos sistemas de gestão de documentos, nossos CIGADs do Brasil, e a especificação para dados geoespaciais. Então a União Europeia deu um passo avante, além nessa sistematização dos pacotes que andarão na nossa cadeia de custódia digital arquivística. Inúmeras instituições, inúmeras empresas, nós fomos investigando e mapeando no mundo inteiro, e aí o que a gente está vendo é como garantir a cadeia de custódia para um e-mail e para uma migração arquivística de arquivos. Isso nos leva à necessidade de que essa cadeia de custódia vai ter que contemplar a gestão, a preservação e a transparência ativa. Nem é mais o acesso, é o acesso e a transparência ativa de documentos. A gestão baseada no Brasil, no nosso EARC Brasil. Aí está o nome do sistema, é o SIGAD, Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, baseado na Resolução 32 do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos. Isso era a gestão. Agora nós vamos para a preservação do ambiente do meio. Aquele ambiente protegido do modelo OAIS, Resolução 43 do CONARC. Nos dá o nome desse sistema, RDC-ARC, um conceito, Repositório Arquivístico Digital Confiável. É o nosso arquivo permanente digital. Se um documento digital não pode estar fora de um sistema, ele tem que estar confinado num sistema. Que sistema é esse com requisitos arquivísticos? É o RDC-ARC. Se um documento arquivístico não pode ficar na fase de gestão após prescrever as suas idades corrente intermediária, para onde que ele tem que vir? Para o RDC-ARC.
RDC-ARC para a Resolução 43. Ademais disso, esses documentos digitais, mesmo que não sejam de caráter permanente, históricos, eu posso ter documentos que eu posso ter uma preocupação com eles lá na fase de gestão, corrente, intermediário. 3 princípios nós identificamos, ou 3 características, melhor. Documentos de longa temporalidade, um assentamento funcional digital que pode durar mais de 100 anos. Um PEP, um prontuário eletrônico de paciente, que também pode durar mais de 100 anos, dependendo da avaliação que foi feita, segundo a CEPAD, segundo a lei brasileira, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Como manter esses documentos autênticos por tanto tempo? 100 anos. Documentos sensíveis, documentos que ferem a privacidade, principalmente acordes agora à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E documentos complexos, documentos com multicomponentes, um e-mail que tem vários componentes, um website que tem multicomponentes. Então eu também poderia adotar um RDC-ARC para corrente e intermediário. Lá na gestão, fora daquela caixa aqui, fora da caixa do modelo AIS. Eu tenho o RDC-ARC, então, para permanente, e eu também poderia ter, não é obrigado, poderia ter um RDC-ARC para corrente e intermediário. Esses 3 casos nós temos identificados para possibilidades de corrente intermediário. Agora note, o RDC-ARC de permanente não é pode, é obrigatório por lei brasileira. Esse repositório digital, ele tem que ser auditado. Tá? O repositório tem que ser auditado e tem que ser certificado. Ele trabalha com os 3 pacotes, com o pacote de informação, a informação de conteúdo, a informação de descrição de preservação, mais a informação de empacotamento e a informação descritiva. Olha, temos 3 pacotes: pacote de submissão da gestão, pacote de arquivamento da preservação da RDC-ARC e pacote de disseminação, de transparência ativa, do acesso, do ICA-Atom, da transparência ativa. O pacote é o documento mais a informação de descrição e preservação, ou seja, metadados. Fazer um pacote arquivístico, como a gente pratica nas nossas aulas, é reunir numa pasta, num diretório, Windows, Linux, o que seja, reunir o documento, o objeto digital, mais os metadados e mais a informação de empacotamento. Qual é o padrão de pacote que a gente adotou? Nós usamos o padrão de pacote americano ou nós usamos o padrão de pacote europeu? Esse repositório, para ser auditado, ele precisa cumprir com o modelo de referência OAIS, aquela norma 14721, ele tem que ter responsabilidade administrativa, ele tem que ter viabilidade organizacional, respaldo financeiro, adequação tecnológica, sistemas de segurança, procedimentos transparentes para a rendição de contas do próprio repositório. Nós não estamos falando de um sisteminha qualquer, nós não estamos falando de um software que se baixa da internet, instala e está tudo resolvido. Um repositório digital confiável, um RDC-ARC, não é só software. Um RDC-ARC é todo um conjunto, são as pessoas. É a instituição, as pessoas, a política, os procedimentos, o software, os documentos dentro dos pacotes arquivísticos. Aí estão as certificações, as auditorias e certificações que nós teríamos que imputar aos nossos repositórios digitais confiáveis ou aos nossos arquivos permanentes digitais. Um RDC-ARC, um repositório digital confiável para documentos arquivísticos, é um repositório digital confiável de documentos que deve ser capaz de atender aos procedimentos arquivísticos e aos requisitos de um repositório digital confiável. Chegamos à questão dos dados abertos. Hoje nós estamos contemplando no Brasil a terceira camada dos dados abertos. Extratos de documentos, cruzamentos, sínteses, análises, planificações e sumarizações. Ou seja, eu extraio planilhas, eu extraio CSVs, eu extraio XMLs do meu sistema e faço um portal de dados abertos. Essa não é a ideia da transparência ativa plena. A transparência ativa plena teria que começar numa primeira camada de dados abertos.
com os instrumentos arquivísticos em dados abertos. Em primeiro lugar, o plano de classificação em dados abertos. O plano de classificação em EAD-XML. O plano de classificação, não somente a tabela de temporalidade, os guias, inventários, catálogos, repertórios, edições de fontes, etc. No segundo momento, aí sim, o próprio documento com dados. Uma gestão arquivística de dados. A nova gestão de dados, ciência de dados, engenharia de dados. Então, se eu tenho dados para produzir esse memorando, eu vou ter documento arquivístico em dados. Se eu tenho uma fotografia RAW, chamada de negativa, mas que não é um negativo digital, são dados crus da câmera, que tem dados, eu vou preservar esses dados ao documento, porque ele é o elaborador desse documento. Então eu vou preservar esses dados crus, a fotografia RAW e a manifestação diplomática da fotografia, o TIFF, o JPEG, ou o padrão que for. Eu também vou preservar se eu fiz uma planilha, se eu fiz um Excel, um Calc, um LibreOffice Calc, que eu manifesto a planilha, mas eu tenho dados por trás para elaborar cálculos, fórmulas, vai fazer parte desse documento. Isso muda o nosso sistema. Isso tem uma ruptura paradigmática nessa nossa gestão arquivística, em que nós estávamos focados só em ter o documento plano, agora eu passo a ter o documento em dados. E por último, aí sim eu tenho a terceira camada, que é que são os extratos, que são os relatórios, as estratificações. Essa cadeia de custódia digital arquivística, nossa, deve contemplar então os datasets sem manifestação diplomática ou com os websites, as nossas páginas web, os nossos e-mails, as nossas redes sociais. Se eu tenho um presidente, um governador, um prefeito, um gestor que produz documentos numa rede social, que ele elabora uma declaração, ele informa a sua sociedade numa rede social, essa rede social não é documento arquivístico? É. E esse documento arquivístico tem que ser preservado em uma cadeia de custódia. Isso é mais uma preocupação nossa. Nós temos que recolher pacotes de redes sociais. Seja Twitter, Facebook, a plataforma que for, a rede social que for, ou que vir a ser criada. Se tiver documento arquivístico, informação arquivística produzida, registrada pelos nossos gestores, eu tenho que preservar. Dados de pesquisa, câmaras, vídeo monitoramento, são documentos arquivísticos que eu tenho que preservar. A preocupação é quem está com a custódia desses documentos. A pergunta, quem está efetivamente com a custódia dos documentos arquivísticos digitais, fonte de prova? Quem está custodiando os processos administrativos, os judiciais, os nato digitais? Os setores de arquivo estão recolhendo e arquivando esses documentos? Não. Não, esses documentos estão ficando na TI, nos CPDs, nos setores de informática do Brasil. Isso é uma disrupção tecnológica. Nós temos que resolver esse problema. É uma questão jurídica. Quem passou num concurso para a custódia foram os arquivistas. Um profissional de TI, ele não assume um concurso, ele nem é formado para cuidar da custódia de documento digital. Um profissional de TI, ele é formado para especificar requisitos, implementar, desenvolver, cuidar da segurança. Essa é a formação. Nós estamos imputando, sem consultar os profissionais de TI, se eles aceitariam assumir custódia de documentos arquivísticos, descrição arquivística. Isso está nos passando uma fatura que eu teria que ensinar um profissional de TI, ISAD, NOBRAD, ISAAR, ISDIA, ISDF, uma sopa de letrinhas para a TI, mas que tem total significância para a área de arquivo. Nós precisamos restituir a custódia dos documentos arquivísticos digitais. Chegamos então à plataforma de acesso, a plataforma de transparência ativa. Pode ser Kaatom, pode ser Archives Space, pode ser Activity Toolkit, qualquer plataforma, desde que com requisitos, que são eles: autenticação referenciada ao repositório digital. Então, o acesso DIP tem que ter uma autenticação ao pacote AIP no ambiente de preservação. Uma navegação multinível, da entidade custodiadora ao último nível, o 5, do 0 ao 5. Isso é norma internacional.
O profissional de arquivo tem esse conhecimento, por isso que a custódia tem que ser arquivística. Um profissional preparado para cuidar desses documentos. Manter a relação orgânica, a relação horizontal e vertical, um documento e a sua relação com os outros documentos. Aceitar diversos formatos, suportar metadados arquivísticos, ISAD e NOBRAD, ISAAR, ISDIA, ISDF, PREMIS, taxonomia, etc. Novamente a necessidade da custódia arquivística. Implementar o modelo AIS, trabalhando com os 3 pacotes. Não dá para trabalhar com um sistema que faz transparência ativa num portal, sem trabalhar com pacotes. Importação e exportação em formatos padronizáveis e interoperáveis. Se houver uma invasão da plataforma de acesso, porque tudo que está disponível pode ser invadido, isso é um princípio computacional, essa plataforma de acesso ela tem que permitir repopular a sua base em caso de invasão. O original não está no pacote DIP, o documento original, seus metadados originais estão no pacote AIP de arquivamento. Então eu tenho condições de ir no repositório, no RDC-ARC, e repopular a plataforma de acesso. Ser compatíveis com os outros metadados. Então, não deveríamos mais dar acesso em websites sem essas funcionalidades. Não deveríamos mais focarmos em USBs, HD externos, DVD, Blu-rays, e sim focarmos em uma plataforma arquivística de descrição, difusão, com requisitos arquivísticos. A plataforma com seu documento, seus metadados e uma autenticação. Uma autenticação que pode ser do próprio RDC-ARC, ou modernamente agora nós estamos trabalhando com blockchain. A mesma tecnologia do grupo Bitcoin. Uma autenticação e uma rede, onde eu mando os ledgers de autenticação para essa rede para garantir a autenticidade desses documentos arquivísticos. Com isso chegamos ao final da nossa apresentação. E aí, que considerações eu posso tirar dessa investigação, ou que considerações eu espero que os senhores tenham chegado com esse nosso diálogo? Nós, na nossa investigação, estávamos em busca de um conceito mais amplo. Nós não estávamos em busca do conceito da cadeia de preservação, que é procedimental, computacional, de registrar, de um modelo. Não, nós queríamos um princípio. O princípio da cadeia de custódia, ela não foi ressignificada até então. Ela atende muito bem a um modelo analógico, ao mundo analógico, como nós vimos nas nossas referenciais. A nossa pesquisa foi uma pesquisa científica baseada em referenciais teóricos. Nossa discussão é uma discussão científica. Então, nós fomos em busca desse princípio de não interrupção de uma linha onde os documentos digitais devem estar confinados em sistemas digitais. Se o documento venceu, prescreveu seus prazos corrente e intermediário, ele tem que vir para o ambiente de preservação, para o RDC-ARC. Por isso que a gente teve que trazer todo aquele referencial do RDC-ARC. Esse era o princípio que nós queríamos. Devem estar confinados em sistemas digitais com requisitos arquivísticos. Na gestão, corrente intermediário, no SIGAD. Na preservação, no permanente, no RDC-ARC. E o acesso numa plataforma arquivística de transparência ativa. O terceiro pacote, o DIP. Implementando, então, a política arquivística baixo ou sob uma CCDA, uma cadeia de custódia digital arquivística. Uma ruptura paradigmática. Estamos vivendo agora uma transição paradigmática. Primeiro momento se rompe, segundo momento façamos a transição paradigmática, é o que nós estamos tentando fazer. Então, a ideia foi o conceito, um princípio, cadeia de custódia digital arquivística. Esta cadeia de custódia digital arquivística se apresenta como um importante conceito ou princípio arquivístico ante a realidade digital. Como nós vimos nos Estados Unidos, como nós vimos no State Archivists, a necessidade de que aquele conceito da cadeia de custódia não atendia mais. Como nós vimos na apresentação da Luciana, de que é preciso uma cadeia digital, uma cadeia de custódia digital. A cadeia de preservação é procedimental, nas nossas análises. Também, uma preocupação que emerge. Os arquivos nacionais, ou gerais das nações, ou os arquivos estaduais, ou o arquivo municipal,
O arquivo da sua universidade, o arquivo da sua secretaria, eles necessitam oferecer uma cadeia digital, uma cadeia de custódia digital ininterrupta de acordo com uma CCDA, ou seja, em um RDC-ARC, de acordo com a resolução 43 do CONARC, em pacotes AIP de preservação. Essa é a nossa preocupação. Nós estamos interessados, preocupados, investigando para saber que arquivos estaduais no Brasil estão oferecendo isso. A possibilidade de uma Secretaria de Cultura, de uma Secretaria Estadual de Educação, transferir documentos em pacote para essa entidade custodiadora em cadeia de custódia, que não haja interrupção da cadeia de custódia digital arquivística. Nós não estamos encontrando muito subsídio sobre isso. Necessitamos, então, superar esta ruptura paradigmática. Sim, nós rompemos. Nós estamos passando de uma cadeia de custódia para uma cadeia de custódia digital e arquivística. Tá? Então, nós necessitamos superar essa ruptura para adentrarmos na transição paradigmática. Essa é a nossa ideia. Transição paradigmática. A transição é implementarmos de documentos de arquivos em dados também. Olha a demanda que nós temos. Os nossos gestores, eles precisam tomar decisões baseadas em dados. Eles não podem mais necessitar da ideia de recuperar um documento para planilhar os dados do documento para no futuro termos a possibilidade de análise. Nós precisamos de dados. Então aquele princípio daquelas 3 camadas que eu lhes apresentei, de dados abertos,